vamos dar continuidade à gravação dos nossos vídeos. Hoje nós trouxemos aqui mais algumas questões de informática de um concurso realizado, pelo CESP-UNB, finalzinho do ano passado, ano de 2012, novembro de 2012, concurso para agente da Polícia Civil de Alagoas. Então, esse concurso aqui nós tivemos 5 questões de informática, certo? Naquele estilo mais tradicional do CESP-UNB, certo ou errado, e questões sobre hardware, questões sobre Excel, certo? E nós vamos dar início a esse vídeo justamente resolvendo uma dessas questões, que é uma questãozinha sobre hardware, parte física do computador. Então nós temos aqui, a respeito de conceitos básicos relacionados à informática e de tecnologias de informação, julgue os itens a seguir. 36. Caso o sistema operacional, ao se instalar um hardware em um computador, não reconheça automaticamente esse dispositivo, o problema será sanado ao se instalar o driver correspondente ao dispositivo, o que permitirá que o sistema operacional utilize o hardware em questão. Então, já sabemos que hardware é algo correspondente à parte física do computador, algum componente físico, algum dispositivo. E diz aqui que ao se instalar, ou no caso aqui, conectar algum dispositivo ao computador, o sistema operacional ele pode automaticamente detectar e configurar esse dispositivo. Então, uma tecnologia que é denominada Plug and Play, que já existe para vários tipos de conexões existentes no computador, certo? Conexão PCI, conexão AGP, PCI Express, conexão USB e várias outras que quando você conecta o dispositivo a alguma entrada da placa-mãe, desses tipos que nós comentamos aqui agora há pouco, citamos exemplos de conexão, o sistema operacional, na sua inicialização, ele já pode detectar e realizar uma configuração automática. Então, isso é o que a gente denomina de tecnologia Plug and Play. E os dispositivos físicos, para que possam ser realmente utilizados pelo sistema operacional, pelo usuário, ele precisa de uma configuração específica através de um software que é denominado driver. Então, o driver é uma espécie de software que vai realizar uma configuração para que o sistema operacional possa realmente permitir ao usuário a utilização daquele dispositivo. E a maioria dos sistemas operacionais, principalmente os mais atuais, de versões mais atualizadas, tem uma grande quantidade, tem um banco de drivers, uma pasta com uma grande quantidade de arquivos que já são disponibilizados na instalação do sistema para poder realizar a instalação automática daquele driver, do dispositivo que está sendo instalado pelo usuário, sem que ele tenha necessidade de configurar manualmente pelo CD, pelo disco que o fabricante disponibiliza com o driver desse dispositivo. Então isso na maioria das vezes ocorre com sistemas operacionais de versões atualizadas. Você instala um dispositivo e ao ligar o computador, ele automaticamente, o sistema operacional, automaticamente detecta e já inicia um processo de instalação e configuração para o dispositivo, certo? Agora, se o sistema operacional não reconhecer automaticamente a configuração desse dispositivo, aí você pode ter a opção de instalar manualmente, porque se o sistema não instalar automaticamente, o dispositivo não vai estar pronto para ser utilizado naquele computador, certo? Ele pode até ter sido já detectado, mas não configurado, e aí não vai estar pronto para uso. E aí, para que ele esteja pronto para uso, você pega o driver correspondente ao dispositivo, que é disponibilizado quando você compra o dispositivo, através de um CD, de um DVD, de algum tipo de mídia, ou então você muitas vezes pode baixar também pelo site do fabricante esse driver, esse software de configuração, e instalar manualmente, como diz aqui, o que permitirá que o sistema operacional utilize o hardware em questão, somente após a instalação do driver. Então, questão verdadeira. Existe a opção, a possibilidade do sistema operacional instalar um dispositivo para você automaticamente, e caso isso não ocorra, ele não vai estar pronto para uso, a não ser que você manualmente instale o driver do dispositivo através do disco da mídia que foi disponibilizada pelo fabricante quando você adquiriu o dispositivo, ou através de software que os fabricantes disponibilizam em seus sites na web. Então, somente após a instalação desse driver, seja pelo próprio sistema operacional automaticamente, ou, como diz aqui, manualmente por parte do usuário, é que o dispositivo vai estar sendo indicado pelo sistema que já está pronto para ser utilizado. Ok?
Então, questão aqui verdadeira, sobre driver de dispositivo sobre hardware, ok? Vamos então aqui a uma próxima questão deste mesmo concurso, uma questão também, certo, sobre conhecimentos básicos sobre a parte física do computador. Vamos lá. Questão 37 diz: ao se ligar um computador convencional a BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, responsável pelos drives do kernel do sistema operacional, carrega o disco rígido e inicia o sistema operacional. Então vamos lá. O que é esse BIOS? O BIOS é um software que vem instalado já de fábrica em uma memória do computador conhecida como memória ROM, um pequeno chip de memória que a gente localiza em uma parte da placa-mãe do computador. E aí então esse software ele é carregado ou inicializado automaticamente quando se liga o computador, e ele é responsável por algumas rotinas de inicialização que são executadas automaticamente quando se liga o computador. E uma dessas rotinas é denominada POST, que seria um teste automático que é realizado nos dispositivos do computador quando a máquina é ligada. Então o processador vai ser testado, a memória RAM vai ser testada, os dispositivos vão sendo testados. Se nenhum desses dispositivos apresentar uma falha no teste, vai passar para uma próxima etapa de inicialização conhecida como boot, que é localizar em alguma unidade de disco os arquivos de um sistema operacional para carregar os arquivos desse sistema operacional para a memória RAM do computador, que é conhecida como memória principal do computador. E aí então o usuário passa a utilizar o sistema operacional e os aplicativos instalados após essa inicialização que é executada pela BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e de Saída do computador. Só que aqui o CESP-NB colocou que o BIOS é responsável pelos drives do kernel, que é o núcleo do sistema operacional. E isso não é verdade, certo? Na verdade, o BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, é responsável apenas pela inicialização, pelo teste inicial nos dispositivos físicos do computador e depois pela tarefa do boot, que é localizar um sistema operacional, seja no disco rígido, seja em um CD, em um DVD, certo? Isso daí, inclusive, vai estar configurado em uma parte chamada setup, certo? Uma parte também que está envolvida nessa inicialização da memória ROM do computador. Porque o setup é uma opção que você tem de realizar uma configuração que possa ser adotada na inicialização do seu computador. Configuração essa que já vem adotada de fábrica, mas através de um procedimento na inicialização do computador, como inclusive no último concurso dos Correios, isso foi cobrado pelo próprio CESP, né? Quando você liga o computador, através de um procedimento na inicialização, é possível carregar uma tela conhecida como setup. Então, na maioria das vezes, aparece uma mensagem indicando que você pode pressionar a tecla Delete no teclado para abrir o setup. Então, nessa tela de setup, você tem opções que te permitem definir novas configurações para a inicialização do computador. E uma delas vai ser o primeiro disco a ser consultado quando se liga ao computador na procura de um sistema operacional. Então você pode indicar lá o disco rígido, que na maioria das vezes pode ser definido, é definido como padrão, mas você pode indicar um outro drive, uma outra unidade de disco, certo? Como a de CD, a de DVD, de discos óticos, tá? Como um disquete, por exemplo, como se executava antigamente, tá? Em versões mais antigas de sistema operacional. Então, você pode utilizar o setup para indicar a partir de qual disco vai ser carregado o sistema operacional, não apenas através do disco rígido. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem dentro de uma memória do computador conhecida como memória ROM, certo? Um programa, um software, um sistema de inicialização conhecido como BIOS, que é responsável por todas essas tarefas, tá? Então, nesse último concurso realizado para os Correios em 2011 pelo CESP-NB, nós tivemos uma das questões de hardware relacionadas a isso. Tinha uma janelinha que era uma tela de setup, indicava que aquela tela poderia ser executada através de um procedimento na inicialização do computador, como nós comentamos aqui. Ligou o computador, muitas vezes aparece lá a mensagem que você pode pressionar a tecla Delete, ou dependendo do tipo de máquina que você esteja utilizando, notebook, PC, uma outra tecla para carregar o setup logo na inicialização.
E aí então você pode modificar configurações de inicialização do computador através dessa tela de setup. E a pergunta final na questão era, essa tela é disponibilizada a partir de um software que é denominado, e entre as opções nós tínhamos BIOS, que foi a resposta dessa questão do último concurso dos Correios, realizado em 2011. Então o erro aqui é que o BIOS é responsável pelos drives do kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Então não é verdade, o CESP-NB considerou essa questão falsa, provavelmente devido a isso, tá? Então ele é responsável, o BIOS, pela inicialização do sistema operacional, pelo teste de inicialização dos dispositivos, que a gente costuma chamar de suporte básico de acesso ao hardware. Você vai usar os dispositivos físicos de hardware depois que eles forem testados por esse software de inicialização denominado BIOS. Então o que está envolvido aqui no BIOS, que é um sistema que está dentro da memória ROM do computador, né, são esses recursos, esse teste de inicialização, o carregamento do sistema operacional e o setup do BIOS, ok? Então nós temos aqui uma questão errada, que é a questão 37. Mais uma questãozinha, que é a questão de número 38, sobre conhecimentos básicos, parte de hardware também. 38. Para que uma impressora com padrão do tipo USB 1.0 se comunique com o computador com Windows XP, é necessário que a comunicação seja realizada com uma porta USB 1.0 desse computador, devido à restrição de compatibilidade de transferência de dados da tecnologia USB 1.0 com a 2.0 para impressoras. Bom, isso aqui está errado também, não é verdade. Nós temos três tecnologias atualmente de portas USB, 1.0, 2.0, e estamos atualmente na tecnologia 3.0. A diferença entre essas tecnologias é com relação à velocidade na transferência de dados de dispositivos que utilizam essa tecnologia como conexão, tá? Então a tecnologia USB 1.0, ela tem uma taxa de transferência de dados, ou seja, uma comunicação mais lenta entre a máquina e o dispositivo que está se conectando por meio dessa porta USB 1.0. Ela tem uma comunicação mais lenta do que a USB 2.0. Porém, é uma entrada, uma porta compatível, assim como também a 3.0. Né? Se você tem um dispositivo 2.0 e o computador tem uma placa-mãe com conexão 3.0, então vai existir essa compatibilidade na conexão e no reconhecimento do dispositivo, consequentemente na transferência de dados, né, de um dispositivo para o computador e vice-versa, não vai existir essa incompatibilidade. Na verdade, a única incompatibilidade que vai ocorrer é na questão da velocidade em que o dispositivo vai poder funcionar e receber ou transferir dados. Que no caso, se você tem um computador com uma porta USB menor no sentido de 1.0, e o dispositivo foi fabricado para a tecnologia 2.0, prevalece o quê? A menor velocidade. Então a placa-mãe do computador, ela não vai poder, digamos assim, interagir com o dispositivo a uma velocidade para a qual ele foi fabricado. Então, a velocidade da USB 1.0, 12 megabytes por segundo. 2.0, 60 megabytes por segundo. Só que o dispositivo ele vai estar sendo utilizado numa máquina que tem USB 1.0. Então, eles vão interagir através da comunicação à velocidade mais baixa da conexão 1.0. Da mesma forma que se eu tenho um dispositivo 3.0 e no computador a porta USB é 2.0, existe a compatibilidade, dados vão poder ser transferidos, certo? Mas a velocidade que vai prevalecer é da USB mais baixa, que está sendo utilizada, que é a 2.0. E vice-versa também. Se você tiver uma máquina com a porta USB 3.0 e o dispositivo foi fabricado para a tecnologia 2.0, você também vai poder utilizar o seu dispositivo normalmente nessa máquina, só que vai prevalecer a velocidade mais baixa, que é a do dispositivo 2.0, USB 2.0. Então não vai existir incompatibilidade, não vai existir a restrição de compatibilidade, como diz aqui, a incompatibilidade na transferência de dados. O que vai existir é uma pequena incompatibilidade com relação à velocidade, já que você pode, por exemplo, estar utilizando ou um dispositivo
ou uma placa-mãe com porta USB, digamos, 3.0, e um dos dois ser 2.0. E aí vai prevalecer a velocidade mais baixa, né? A do dispositivo, seja a do dispositivo ou da própria conexão da placa-mãe. Então, é mais uma questão errada. Se você tiver dispositivos USB, você pode utilizar em qualquer porta USB de um computador, sendo que vai prevalecer a velocidade USB mais baixa, caso o computador e o dispositivo tenham tecnologias diferentes, certo? USB 1.0 ou USB 2.0 ou a mais atual 3.0. É isso que ocorre, ok? Então, nós tivemos aqui o quê? 3 questões sobre hardware, questões 36, 37 e 38, certo? A questão 36, voltando aqui um pouco, falando sobre driver de dispositivo, tá? Que, como nós comentamos, ou o sistema reconhece o dispositivo e instala automaticamente, caso tenha o driver, já equipado o sistema operacional com esse driver, se não, vai resolver o problema o quê? O usuário manualmente instalar o driver do dispositivo. Questão 37, que fala sobre BIOS, que é o sistema de inicialização do computador, que vem instalado na memória ROM já de fábrica, e que é uma memória somente para leitura, esqueci de dizer isso, ou seja, você não pode gravar nada nessa memória, apenas fica registrado lá o BIOS, certo? E é uma memória do tipo não volátil. Independente do computador estar ligado ou não, essa memória sempre vai estar armazenando esse sistema que é necessário ser utilizado na inicialização do computador, já que é esse sistema que realiza as rotinas de inicialização do computador, como nós comentamos, o post, o boot e também, caso necessário, se utilize o setup. E essa questão aqui 38, que nós acabamos também de comentar com relação às tecnologias USB. Então, é só a gente lembrar que não existe restrição de utilização ou incompatibilidade entre as portas USB. Elas têm a mesma entrada, a mesma conexão. O que vai diferenciar é a velocidade na transferência de dados. Caso você esteja utilizando um dispositivo e um computador com tecnologias USB diferentes, vai prevalecer a velocidade mais baixa. Então a gente encerra esse vídeo com essas 3 questões aqui sobre a parte física, sobre o hardware do computador, e em seguida a gente volta para comentar outras questões desse concurso relacionadas a